No Saber Direito desta semana, você vai acompanhar um curso sobre a teoria geral do direito constitucional. A professora Flávia Bahia vai abordar o controle de constitucionalidade. Conheça a ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Entenda a arguição de descumprimento de preceito fundamental, as noções do controle estadual e a súmula vinculante. A aula 1 começa agora. Olá, sou Flávia Bahia, professora de Direito Constitucional há 19 anos e é uma grande alegria estar aqui com vocês para falar sobre temas importantíssimos a respeito da jurisdição constitucional. Na aula 1, iremos tratar da teoria geral do controle de constitucionalidade. Na aula 2, cuidaremos da rainha das ações do controle concentrado, a ação direta de inconstitucionalidade. Em seguida, na aula 3, cuidaremos da ação declaratória de constitucionalidade e também da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Em seguida, na aula 4, será o momento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF, e também trataremos de algumas noções do controle concentrado estadual de constitucionalidade. Encerraremos a nossa aula de hoje, na aula 5, falando sobre as súmulas vinculantes. Espero que vocês apreciem aí essa grande análise a respeito de temas essenciais da nossa jurisdição constitucional. Qualquer dúvida, qualquer mensagem, peço que enviem pelo Instagram Flávia_Bahia. Eu estou à disposição de vocês. Bem, agora vamos dar início à nossa primeira aula, na qual abordaremos a teoria geral do controle de constitucionalidade brasileiro. Muito bem. A Constituição não é uma norma qualquer. É o coração do ordenamento jurídico brasileiro. Aqui nós temos os nossos direitos, garantias fundamentais, a estrutura da organização do Estado, a teoria dos poderes, legislativo, executivo, judiciário, temos os direitos sociais, a ordem econômica compromissória. Então, proteger a nossa Constituição é também garantir a nossa cidadania, garantir as características principais do nosso país. Então, o controle de constitucionalidade nasce para proteger a Constituição. Mas não é apenas no Brasil que nós temos um texto tão importante, tão valioso, que estrutura o país. É comum, nos estados contemporâneos, termos as constituições. E aí hoje nós vamos começar falando justamente sobre isso. O histórico do controle de constitucionalidade, primeiramente no direito comparado, em seguida no direito brasileiro. Muito bem, pessoal, vamos lá. O artigo 6º da Constituição norte-americana de 1787 já estabelecia que todos os juízes e tribunais podiam, em defesa da Constituição norte-americana, aplicar ou deixar de aplicar uma lei que contrariasse esse texto tão importante. No século XVIII, nós não tivemos no direito norte-americano nenhum exemplo de aplicação desse artigo 6º da Constituição. Mas, em um famoso caso chamado Marbury versus Madison, em 1803, a Suprema Corte dos Estados Unidos aplicou esse artigo 6º, dando ensejo ao nascimento do sistema chamado de difuso, aberto de constitucionalidade. Ou seja,
É o sistema por meio do qual todos os juízes e tribunais podem aplicar ou deixar de aplicar as leis no julgamento dos casos concretos em defesa da Constituição. Então, em 1803, no direito norte-americano, o modelo estadunidense trouxe o controle difuso, aberto de constitucionalidade. O controle que aqui no Brasil foi introduzido em 1891. Na Europa, o controle de constitucionalidade nasce um pouco depois, já no século XX. Em 1920, a Constituição austríaca implementa o chamado controle concentrado de constitucionalidade, que significa o seguinte: apenas a Corte Constitucional do país pode realizar a fiscalização das leis. Diferentemente do sistema difuso, em que juízes e tribunais em geral podem realizar a fiscalização, no sistema concentrado, apenas um tribunal, a Corte Constitucional, está atribuída com essa importante missão de realizar o controle concentrado de constitucionalidade. Da Áustria, o controle passou para a Alemanha, para Portugal, para a Espanha. No direito europeu, predomina o controle concentrado de constitucionalidade, ou seja, aquele que permite que apenas um tribunal, a Corte Constitucional do país, possa realizar essa importante fiscalização. Aqui no Brasil, a primeira Constituição a implementar esse controle concentrado foi a de 1934, que criou a representação de inconstitucionalidade interventiva. Portanto, o controle difuso, o controle aberto, nasce nos Estados Unidos em 1803, e o controle concentrado é fruto do modelo europeu e inicia por meio da Constituição Austríaca de 1920. O constitucionalismo inspira os países. Então, aqui no Brasil não foi diferente. A primeira Constituição Republicana de 1891, inspirada pelo direito norte-americano, implementou o controle difuso, aberto, permitindo que todos os juízes e tribunais pudessem, nos casos concretos submetidos à sua análise, aplicar ou deixar de aplicar uma lei que viola a Constituição. O controle concentrado surge em 1934, inspirado pelo direito europeu, a partir da representação de inconstitucionalidade interventiva. Durante muitos anos, nós tivemos o controle difuso e também o controle concentrado por meio de uma ação que nunca teve muita representatividade no país. Foi em 1965, por meio da Emenda Constitucional número 15, que nasceu a grande representação de inconstitucionalidade, hoje chamada Ação Direta de Inconstitucionalidade, a rainha das ações do controle concentrado. Então, em 65, o controle concentrado, aquele que só pode ser realizado, em princípio, por um tribunal, realmente ganha um destaque no Brasil. Em 88, o controle concentrado passou a viver um momento muito diferenciado. Ao lado da ADI surgiram a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a arguição de descumprimento de preceito fundamental e, por meio da emenda 3 de 93, nasceu a ação declaratória de constitucionalidade. Podemos dizer que o grande momento do controle concentrado no Brasil foi a partir de 1988. Adotamos um sistema misto de fiscalização. Temos o sistema difuso, que permite que juízes e tribunais, no bojo dos mais distintos casos concretos,
numa reclamação trabalhista, no mandado de segurança, num recurso extraordinário, num recurso ordinário, numa ação eleitoral. Eles podem aplicar ou deixar de aplicar as leis conforme a Constituição. E temos também o controle concentrado, realizado no plano federal pelo Supremo Tribunal Federal, mas também o controle concentrado está presente nos estados e no Distrito Federal. Nos estados, ele é realizado pelo Tribunal de Justiça e no plano do Distrito Federal, pelo TJ do Distrito Federal e territórios. Bem, temos agora uma visão sobre o histórico do controle de constitucionalidade e vamos conceituá-lo. Em termos simples, o controle realiza a fiscalização sob o ângulo material e formal das leis produzidas no país, à luz da Constituição. Para que a norma seja, de fato, considerada constitucional, ela precisa ser compatível materialmente, ou seja, com seu conteúdo, e formalmente, na forma, no processo legislativo, observando regras de competência. Podemos ter, eventualmente, uma lei que tem um conteúdo bom, conteúdo sadio, mas cuja forma não foi observada. Ela será declarada inconstitucional de qualquer modo. Podemos ter, eventualmente, uma norma que passa por um processo legislativo compatível com a Constituição, não viola nenhuma regra de atribuição, mas o seu conteúdo é ruim. Viola, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana. A lei será declarada inconstitucional do mesmo jeito. Bem, agora vamos conversar sobre os tipos de inconstitucionalidades. Já adiantei que a compatibilidade que o controle exige é de forma e de conteúdo. Se diz que a inconstitucionalidade formal é aquela que ocorre quando temos um vício no processo legislativo ou alguma violação à regra de competência. Por exemplo, quem pode apresentar uma proposta de emenda à Constituição? O artigo 60, incisos 1, 2 e 3, indica que somente pode oferecer uma PEC um terço dos membros da Câmara dos Deputados, um terço dos senadores, presidente da República, mais da metade das assembleias legislativas do país. Imaginem que o governador do estado, de um estado da federação, decide apresentar uma proposta de emenda, cujo conteúdo é perfeito, mas o governador não está autorizado pela Constituição a apresentar uma PEC. Ainda que essa proposta tramite por 2 turnos em cada casa do Congresso, receba 3/5 dos votos dos respectivos membros, ao final teremos uma emenda inconstitucional, por vício formal. O vício no primeiro ato do processo legislativo, que é o da iniciativa. Ou então, vamos lá, um projeto de lei complementar na Câmara dos Deputados, é aprovado pelo quórum de maioria absoluta, é enviado ao Senado e lá é aprovado pelo quórum de maioria simples. Pode ser um projeto maravilhoso, mas ao final teremos também, caso aprovado, uma lei inconstitucional. Por quê? Porque violou o processo legislativo, já que a lei complementar precisa ser aprovada pelo quórum de maioria absoluta e não pelo quórum de maioria simples. Também é considerado vício formal quando há uma violação à regra de competência federativa. Por exemplo, o artigo 22, inciso 1º da Constituição, diz que legislar sobre direito penal e processual penal está sob o comando da União. Imaginem um Estado da Federação criando uma lei instituindo um novo crime. Essa lei pode até ter um conteúdo compatível com a Constituição, mas ela desobedeceu uma regra de competência federativa,
sendo, portanto, inconstitucional. Ou então, município. Imaginem um município estabelecendo um Código de Processo Civil no Brasil. O artigo 22, inciso 1º, diz que a legislação processual civil, ela também está sob o comando da União Federal. Essa lei municipal pode ter um conteúdo maravilhoso, mas ela também viola o artigo 22, inciso 1º, gerando um vício de inconstitucionalidade formal. Portanto, a inconstitucionalidade formal existe quando temos uma violação a alguma regra do processo legislativo que na Constituição está concentrado entre os artigos 59 e 69, ou quando há alguma regra de competência violada, por exemplo, regra dos artigos 22, 23, 24, 25, 30 da Constituição. A inconstitucionalidade formal, ela vai acontecer quando nós temos esse tipo de violação. Mas, para que a norma esteja compatível com a Constituição, ela também precisa estar compatível sob o ponto de vista material. Isso significa o projeto de lei, a proposta de emenda precisa estar compatível com os princípios, com os valores presentes no texto da nossa Constituição. Imaginem um projeto de lei que foi apresentado por uma autoridade com competência para tal, que passa pelo processo legislativo completo, mas é um projeto que traz algum tipo de retrocesso para o país. Por exemplo, evoluímos muito na defesa dos direitos das mulheres. Imaginem um projeto de lei que traz a violação a um direito que já foi conquistado com o tempo. Pode ter o aspecto formal absolutamente compatível com a Constituição, mas o seu conteúdo é ruim. Então, teremos, neste caso, a inconstitucionalidade material. Imaginem que é uma proposta de emenda violadora de cláusula pétrea. As cláusulas pétreas estão lá no artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição. Uma cláusula pétrea federativa, por exemplo, uma proposta de emenda cujo processo legislativo é compatível com a Constituição, mas o conteúdo visa ferir a autonomia do Estado. O conteúdo dessa PEC também é inconstitucional, mas sob o ponto de vista material. Em resumo, as normas produzidas no país, elas precisam estar em conformidade formal e material com a nossa Constituição. Podemos ter, portanto, a inconstitucionalidade formal ou material, ou podemos ter uma lei ou uma emenda que desobedece amplamente à nossa Constituição. É perfeitamente possível que uma lei seja declarada inconstitucional por vício de forma e também de conteúdo. Ainda nos tipos de inconstitucionalidade, podemos falar da inconstitucionalidade parcial e da inconstitucionalidade total. Uma lei pode violar a Constituição em apenas um artigo, um inciso, um parágrafo, uma linha, e aí a declaração de inconstitucionalidade será parcial. Não se declara a inconstitucionalidade total de uma norma que tem apenas alguns dispositivos inconstitucionais. Ao mesmo tempo, se uma lei com 20 artigos violar completamente a nossa Constituição, os 20 artigos são inconstitucionais. Neste caso, a inconstitucionalidade ela será total, né? Então, podemos ter o vício parcial ou o vício total de inconstitucionalidade. No controle de constitucionalidade brasileiro, temos o princípio da presunção de constitucionalidade das leis.
Se imagina no país que os nossos legisladores estejam todos comprometidos com a nossa Constituição. Então, todas as normas nascem presumidas constitucionais. Essa presunção, no que diz respeito às normas constitucionais originárias, aquelas nascidas no 5 de outubro de 88, às 16 horas de uma magnífica quarta-feira, essas normas são absolutamente constitucionais. Não se declara inconstitucionalidade de normas nascidas nesse grande dia para o nosso país. Mas, atenção, as normas constitucionais derivadas, que são as emendas constitucionais, as normas infraconstitucionais, leis ordinárias, leis complementares, medidas provisórias, decretos legislativos, essas normas são presumidas relativamente constitucionais. Ou seja, nascem produzindo seus efeitos jurídicos, mas podem e devem ser declaradas inconstitucionais caso violem essa nossa Constituição. Bem, outro grande princípio associado ao controle de constitucionalidade é o da supremacia da Constituição. Eu iniciei esse encontro falando o quão especial é a Constituição para o país, que é nela que nós encontramos a nossa grande riqueza, a proteção aos nossos direitos e garantias fundamentais. Portanto, o controle está estreitamente relacionado à supremacia da Constituição, à superioridade jurídica do texto constitucional. A Constituição é o coração do ordenamento jurídico. É dela que todas as normas do país retiram seu fundamento jurídico de validade. Portanto, é imprescindível proteger essa grande Constituição. Também é fundamental relembrarmos que nós temos como parâmetro de controle de constitucionalidade as normas que estão previstas na parte dogmática, no corpo fixo da Constituição, e também as normas do ato das disposições constitucionais transitórias. Não há hierarquia entre as normas que estão no corpo fixo e as que se encontram no ADCT. E, em regra, todas elas servem como parâmetro de controle de constitucionalidade. A Constituição, com os seus princípios e regras, serve como parâmetro desse grande controle de constitucionalidade brasileiro. Mas atenção, ela é apresentada por meio de um belíssimo preâmbulo. É um texto riquíssimo, com valores, com princípios. Esse preâmbulo, por mais rico que seja, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ADI 2076, não serve como parâmetro de controle de constitucionalidade. Ou seja, o parâmetro, a referência do controle de constitucionalidade brasileiro parte das normas que se encontram no corpo fixo da Constituição e também no ato das disposições constitucionais transitórias. Mas o preâmbulo, aquele texto de abertura, ele não serve como parâmetro de controle de constitucionalidade. Muito bem, agora vamos falar sobre as modalidades de controle. Nós podemos analisar as modalidades sob dois ângulos: o momento de realização do controle e o órgão apto a realizá-lo. Quanto ao momento de realização, podemos dividir o controle em preventivo e repressivo, ou a priori e a posteriori. Quando é que o controle é preventivo? Quando ele recai sobre projetos de leis e propostas de emendas. O controle repressivo, por sua vez, já recai sobre as leis e as emendas, a partir do momento da sua promulgação. Ou seja, antes mesmo da publicação, uma norma pode ser objeto
do controle repressivo de constitucionalidade, já que é esse o entendimento jurisprudencial. Promulgada a norma, ela já pode ser impugnada pelo controle repressivo. Naturalmente, o controle preventivo, o controle que recai sobre projetos de leis, propostas de emendas, é realizado pelo Poder Legislativo e, de certo modo, pelo Executivo, que também participa do processo de elaboração das leis com a sanção e o veto. Então, podemos afirmar que o controle preventivo de constitucionalidade é, via de regra, político, realizado pelo Legislativo e pelo Executivo no processo de formação das leis. Como exemplos, podemos destacar o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. A CCJ pode dar um parecer pela inconstitucionalidade de um projeto de lei ou de uma proposta de emenda, realizando, desse modo, o controle preventivo político. Quando o presidente da República recebe um projeto de lei para sancionar ou vetar e decide vetá-lo porque o projeto viola a Constituição, temos aí um veto formal, um veto jurídico, que também representa o controle preventivo político de constitucionalidade. Via de regra, como disse, esse controle se realiza pelo Poder Legislativo e pelo Poder Executivo. O Judiciário não está no dia a dia da formação das leis, mas recebe as normas prontas para decidir se irá aplicá-las ou não. Então, normalmente, o controle repressivo de constitucionalidade é judicial, realizado por meio dos dois sistemas, difuso e concentrado, ou seja, por qualquer juiz e tribunal, no bojo de um caso concreto, submetido à sua análise, ou ainda pelos tribunais aptos a realizarem um controle concentrado de constitucionalidade, como é o caso do Supremo Tribunal Federal. Então, podemos aqui estabelecer controle preventivo, regra geral, político, controle repressivo, via de regra, judicial. Mas vocês sabem que o direito é repleto de exceções. Então, ainda que o controle preventivo seja normalmente político, ele também pode ser judicial. Por sua vez, ainda que o controle repressivo seja normalmente judicial, ele também pode ser político. Eu vou começar trazendo exemplos de controle repressivo político. Vamos lá. Quando o presidente da República pede ao Congresso Nacional para editar uma lei delegada e o Congresso autoriza o presidente, o Congresso estabelece os limites desta delegação. Por exemplo, o presidente pede para criar uma lei delegada, essa norma que está em desuso no país, sobre direito do trabalho, direito previdenciário, enfim. O Congresso autoriza o presidente a criar um projeto de lei delegada sobre parte dessas matérias. Vamos imaginar que o presidente crie uma lei delegada versando não só sobre esses temas autorizados, mas ele aproveita aquela lei delegada e trata de direito econômico, de direito agrário, de direito urbanístico. O artigo 49, inciso 5º da Constituição diz o seguinte: o Congresso Nacional pode editar um decreto legislativo sustando os efeitos dessa lei delegada na parte em que ela transcendeu os limites da delegação legislativa. Ou seja, o presidente foi autorizado a criar uma lei sobre os temas X, Y, Z, e ele cria uma lei sobre os temas A, B, C, D, E, F. Houve o quê? Uma transgressão ao texto da Constituição. Então, o Congresso pode, no uso do controle,
repressivo político, criar, com base no artigo 49, inciso 5º, um decreto legislativo suspendendo os efeitos, pelo menos de parte, dessa lei delegada. Outro exemplo de controle repressivo político é o que ocorre no curso de uma medida provisória. O presidente da República edita uma medida provisória, conforme artigo 62, parágrafos 5º e 9º, o Congresso designará uma comissão mista de parlamentares para analisar essa medida provisória. Esse parecer da comissão mista de parlamentares é considerado exemplo de controle repressivo político de constitucionalidade. Então, nós temos o controle repressivo, normalmente judicial, mas também temos exemplos de controle repressivo político, como nos casos dos artigos 49, inciso 5º, 62, parágrafo 5º, combinado com o parágrafo 9º da nossa Constituição. Bem, eu disse a vocês que o controle preventivo, ele é normalmente político, o que faz todo sentido. Mas no Brasil também firmou-se uma jurisprudência permitindo, excepcionalmente, que esse controle preventivo seja eventualmente judicial. O Supremo Tribunal Federal, utilizando como base o artigo 5º, inciso 54 da Constituição, que versa sobre o devido processo legal e também é considerado o núcleo do devido processo legislativo, criou a jurisprudência, permitindo que o parlamentar, no curso de um processo legislativo inconstitucional, possa acionar a Corte Constitucional do país por meio de um mandado de segurança. Então, um parlamentar, caso se depare com um projeto de lei inconstitucional, com uma proposta de emenda violadora da Constituição, pode impetrar um mandado de segurança perante o Supremo Tribunal Federal, permitindo que o Supremo se manifeste no curso de formação desse projeto de lei ou dessa proposta de emenda. Esse mandado de segurança, ele é exclusivo do parlamentar. Nós, cidadãos, não podemos impetrar ICMS. Os partidos políticos também não possuem legitimidade para ingressar com esse mandado de segurança em juízo. Ele é exclusivo do parlamentar. Isso porque é o parlamentar, seja ele um deputado, um senador, que possui o direito líquido e certo de participar de um processo legislativo compatível com a Constituição. Ao se manifestar durante esse mandado de segurança, a respeito do projeto de lei ou da proposta de emenda, estamos diante, de uma manifestação judicial do Supremo Tribunal Federal durante o processo legislativo, ou seja, um exemplo de controle preventivo judicial de constitucionalidade. Esse mandado de segurança, pessoal, só tramitará enquanto o parlamentar for parlamentar e enquanto o processo legislativo estiver em andamento. Se no curso desse ICMS o parlamentar perder o cargo ou o processo legislativo encerrar, dando ensejo a uma lei ou a uma emenda, esse mandado de segurança será extinto sem decisão de mérito. Portanto, relembrando, o controle preventivo é normalmente político, mas pode ser, eventualmente, judicial por meio do mandado de segurança impetrado por parlamentar. O controle repressivo é normalmente um controle judicial, mas eventualmente também pode ser um controle político, como nos exemplos, da lei delegada e da medida provisória. Muito bem, pessoal. Nesse momento, nós vamos agora falar sobre
os dois sistemas judiciais de controle de constitucionalidade que temos no país. O difuso, inspirado no direito norte-americano, e o concentrado, que buscou inspiração no direito europeu. Bem, o controle difuso, com relação ao órgão de realização, é um controle aberto, é um controle que pode ser feito pelo juiz de direito, pelo juiz federal, pelo juiz trabalhista, pelo juiz eleitoral, pelo juiz militar, pelo TJ, pelo TRF, pelo TRT, TRE, tribunais militares, STJ, TST, TSE, Superior Tribunal Militar e o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, todos os órgãos do Poder Judiciário brasileiro, com atividade jurisdicional, podem realizar o controle difuso de constitucionalidade no julgamento dos casos concretos submetidos à sua análise. No habeas corpus se realiza controle difuso no mandado de segurança, no recurso extraordinário, numa ação eleitoral. Esse é um controle, como o nome diz, aberto, difuso, espalhado. Bem, quem pode suscitar no bojo de um caso concreto a realização desse controle difuso? A parte, o autor, o réu, o recorrente, o recorrido, um terceiro interessado, o Ministério Público. Se ninguém provocar o judiciário, naquele caso concreto, a realizar a fiscalização das leis, o próprio juiz ou tribunal de ofício pode, no momento da fundamentação da sua decisão, aplicar uma lei que entenda ser compatível com a Constituição ou deixar de aplicar uma lei realizando o controle difuso de constitucionalidade. Que tipo de norma está sujeita a esse controle difuso? Bem, o objeto é muito extenso. Qualquer norma produzida no país, seja ela primária, seja secundária, seja federal, estadual, distrital, municipal, pré ou pós-constitucional, todas as normas criadas no país podem se sujeitar a esse controle difuso de constitucionalidade. O objeto não é delimitado como ocorre no controle concentrado. Quanto à sua forma, no sistema difuso, nós temos a via chamada de incidental, a via de exceção, de defesa. Por que essas expressões? Vejam só, quem entra com uma ação de alimentos quer, ao final, que os alimentos sejam fixados, não é verdade? Quem ingressa com uma reclamação trabalhista quer que os direitos, ao final, sejam efetivados. Então, a inconstitucionalidade de uma lei, numa ação de alimentos, numa reclamação trabalhista, é analisada de forma secundária, de forma incidental. Essa parte da inconstitucionalidade não estará na parte dispositiva da decisão, que é a parte onde o juiz decide o mérito, julga aquilo que foi de fato pleiteado, fixa os alimentos, determina que a empresa pague os direitos trabalhistas que não foram pagos. Não, o controle de constitucionalidade difuso, ele é realizado na via incidental, ou seja, na fundamentação da decisão, o juiz ou, eventualmente, o tribunal poderá declarar a inconstitucionalidade da lei ou deixar de aplicar a lei justamente porque ela fere a nossa Constituição. Via de regra, os efeitos do controle difuso de constitucionalidade, sob o ponto de vista subjetivo, são efeitos interpartes, ou seja, valem apenas para as partes daquele processo, daquela decisão. Normalmente, quanto aos efeitos temporais, no controle difuso, justamente por inspiração norte-americana, adota a teoria da nulidade. Então, uma lei inconstitucional é considerada nula de pleno direito, podendo eventualmente existir
a modulação temporal dos efeitos da decisão. Então, meus caros, o controle difuso, ele é incidental, ele é do caso a caso, é um controle realizado na fundamentação das decisões, não tem um objeto muito delimitado e os seus efeitos são mais contidos, né? São efeitos que valem, regra geral, para as partes. Controle concentrado tem características muito distintas. Esse modelo, inspirado no direito europeu, ele visa defender diretamente a supremacia da nossa Constituição. É um controle que não tem um rol muito amplo de legitimados. Como iremos ver nas próximas aulas, essas ações se esgotam no artigo 103, incisos 1 a 9 da Constituição, quanto à sua legitimidade ativa. Não se desiste das ações do controle concentrado, porque desistir de uma delas seria desistir da nossa Constituição. E a gente não pode desistir da Constituição brasileira, não é verdade? Então, nas ações do controle concentrado, ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, arguição de descumprimento de preceito fundamental, não se desiste do pedido. Uma vez provocada a jurisdição constitucional, o autor até pode abandonar a ação, mas ela irá tramitar por impulso oficial, em defesa justamente da supremacia da nossa Constituição. Não há legitimidade ativa popular. O rol é fechado nesse artigo 103, mas o controle concentrado admite a atuação do amicus curiae, o amigo da corte, o amigo da boa decisão. Entidades representativas de interesses que estejam sendo discutidos em uma dessas ações poderão levar ao Supremo Tribunal Federal um pedido de atuação como amicus curiae. E o amicus curiae pode fazer o que no controle concentrado? Pode apresentar pesquisas, estatísticas, perícias, pode realizar uma sustentação oral. Para o Supremo Tribunal Federal, o amicus curiae é um instrumento de pluralização do debate, de democratização do controle de constitucionalidade brasileiro. Então, a sua atuação é muito significativa. Bem, no controle concentrado, nós temos, via de regra, uma análise em abstrato da norma. Enquanto o controle difuso é feito caso a caso, é um controle concreto, o concentrado não. Ele é um controle abstrato. Por que se ajuiza uma ação direta de inconstitucionalidade em face de uma lei que viola o texto constitucional? Porque não se permite no país que nenhuma lei possa vigorar caso confronte a nossa Constituição. Então, no controle concentrado, a análise é feita de forma mais abstrata. É a lei em tese ou a falta da lei em tese, no caso da ADO. Como disse, não há desistência do pedido. E aqui um ponto também muito importante. No processo civil, processo subjetivo em geral, vigora o princípio da congruência da distrição. O juiz, em regra, está distrito àquilo que lhe foi pedido. Não pode decidir a menos ou a mais, não é, daquilo que lhe foi solicitado. No controle concentrado no plano federal, o Supremo também aplica o princípio da congruência. Mas como o que está em jogo é a supremacia da Constituição, muitas vezes a gente encontra uma flexibilização desse princípio.
Então, turma, o Supremo pode perfeitamente declarar a inconstitucionalidade de dispositivos da lei que não foram impugnados na petição inicial. É a teoria da inconstitucionalidade por arrastamento, também conhecida como inconstitucionalidade por atração ou até mesmo por reverberação normativa. Um exemplo, imaginem que o autor de uma ADI tenha ingressado com a ação, pleiteando a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 1, 2 e 3 de uma determinada lei. Ao analisar o caso, os ministros verificam que os artigos 4, 5 e 6 dessa lei são tão inconstitucionais quanto os artigos 1, 2 e 3. Bem, em nome da segurança jurídica, da economia processual e principalmente da supremacia da Constituição, o que o STF pode fazer nesse caso? Adotar a teoria da inconstitucionalidade por arrastamento, por atração, por reverberação normativa e declarar a inconstitucionalidade dos artigos 1, 2 e 3, mas também aproveitar aquele momento e declarar a inconstitucionalidade dos artigos 4, 5 e 6. Ou seja, há um abrandamento do princípio da congruência no controle concentrado de constitucionalidade. Um ponto muito importante também associado a essa teoria geral é o seguinte: eu disse a vocês que, num caso concreto, qualquer juiz ou tribunal pode aplicar ou deixar de aplicar uma lei que entenda violar a Constituição. Perfeito. Mas em um tribunal, TJ, TRF, STJ, Supremo, será que um julgador, um desembargador, um ministro, isoladamente, poderá declarar a inconstitucionalidade de uma lei? Bem, nós temos desde 1934, no constitucionalismo brasileiro, a vigência do princípio da reserva de plenário, ou como os norte-americanos chamam, a regra do full bench. E o que significa? O artigo 97 da Constituição diz que somente pela maioria absoluta dos membros do tribunal ou do seu órgão especial, uma lei pode ser declarada inconstitucional. Então, se exige um quórum especial para que, em um tribunal, se declare a inconstitucionalidade de uma lei. Nem todo tribunal tem órgão especial, mas o artigo 93, inciso 11 da Constituição diz que os tribunais mais numerosos podem perfeitamente criarem os seus órgãos especiais. Então, pessoal, para que a declaração de inconstitucionalidade, seja no sistema difuso, seja no sistema concentrado, ocorra por meio de um tribunal, há necessidade de se observar esse quórum de maioria absoluta, seja do pleno ou do órgão especial. O Supremo é composto por 11 ministros. Qual é a maioria absoluta de 11? 6. Então, em regra, a declaração de inconstitucionalidade, ela precisa partir de pelo menos 6 ministros do Supremo. E isso vale para os demais tribunais também. O artigo 949, parágrafo único do Código de Processo Civil, diz, entretanto, o seguinte: que órgãos fracionários, como as câmaras, as turmas, poderão, eventualmente, declarar a inconstitucionalidade das leis em 2 casos. Se houver precedente do próprio tribunal, pela inconstitucionalidade da norma, ou precedente do Supremo Tribunal Federal. Então, temos o seguinte, conforme o artigo 97 da Constituição. Para declarar a inconstitucionalidade de uma lei,
há necessidade da maioria absoluta dos membros de um tribunal, seja esse tribunal um tribunal de segunda instância ou até mesmo um tribunal superior. Regra geral, os órgãos fracionários não podem declarar a inconstitucionalidade das leis, com exceção das situações do artigo 949, parágrafo único do CPC. Órgãos fracionários, como turmas, câmaras, poderão declarar a inconstitucionalidade das leis ou deixar de aplicar leis que entendam violar a Constituição, se houver precedente do próprio tribunal ou do Supremo Tribunal Federal. Fez sentido, minha gente? Muito bem. Agora, iremos dar uma olhadinha num quiz que eu preparei para vocês, para verificarmos, né, se o que foi, né, visto até agora foi de fato aprendido, hein? Vamos checar o nosso quiz constitucional nesse momento? Muito bem. No que tange ao controle de constitucionalidade brasileiro, pode-se afirmar que: letra A, é vedado ao juiz no controle difuso declarar de ofício a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo? Não, pessoal. Juízes e tribunais podem sim declarar de ofício a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo, não é mesmo? Então, a letra A está incorreta. Letra B, não se admite a desistência em nenhuma das ações do controle concentrado de constitucionalidade. Opa! Essa é a alternativa correta. Não se desiste da Constituição. Não se desiste da supremacia do texto constitucional. A letra C diz o seguinte: no controle difuso, o juiz só poderá analisar a inconstitucionalidade de lei federal. Não, como dissemos, no controle difuso não há um objeto muito delimitado, qualquer tipo de norma, federal, estadual, municipal e distrital, poderá ser impugnada por meio desse sistema. Então, a letra C está incorreta. A letra D diz: é vedada a intervenção do amicus curiae no controle concentrado. Não, na verdade, é permitida a atuação do amicus curiae justamente para pluralizar o debate constitucional. Então, o gabarito dessa primeira questão é a letra B. Vamos agora ao segundo quiz. A respeito dos modelos difuso e concentrado de controle de constitucionalidade, ambos encampados pelo sistema constitucional brasileiro, é correto afirmar que: letra A, o controle difuso pode ser realizado por qualquer órgão jurisdicional, com exceção do Supremo Tribunal Federal. Essa alternativa está incorreta, porque o Supremo também realiza o controle difuso de constitucionalidade. Letra B, o controle difuso somente pode ser realizado pelos tribunais, observada a reserva de plenário, não pelos juízes de direito. A primeira parte está correta porque, no âmbito dos tribunais, o controle difuso precisa observar a reserva de plenário, mas ele também pode ser realizado pelos juízes de direito, portanto, essa letra B está incorreta. Letra C, o controle concentrado pode ser realizado por todos os órgãos jurisdicionais de qualquer instância. Está errado porque o controle concentrado no plano federal é feito pelo Supremo, no âmbito estadual pelo TJ e no plano distrital pelo TJ do Distrito Federal. E a letra C, que é a correta, diz: o controle concentrado é realizado pelo Supremo e pelos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal. Alternativa correta. Agora nós vamos para a questão de número 3. O sistema difuso de controle de constitucionalidade foi inspirado no direito
Europeu, não. O europeu inspirou o controle concentrado. Africano, não. Letra C, norte-americano ou estadunidense, correto. Letra D está incorreta, porque afirma que seria o direito árabe. Gabarito, letra C. Espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro encontro e encontrarei todos vocês nas próximas aulas sobre jurisdição constitucional. Muito obrigada. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site, radioetvjustiça.jus.br, ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.